Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo agora, essa aula eu estou gravando com a minha imagem aqui para vocês poderem entender a minha insatisfação a respeito desse tema que é o trabalho intermitente. Hoje a gente vai falar sobre um tema até um pouco sensível aí, que é novidade na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, que é o trabalho intermitente, uma modalidade de contrato de trabalho. Inclusive eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês adquirirem esse livro da Volha Bonfim. É um livro de Direito do Trabalho, curso de Direito do Trabalho. Ele, pelo que eu vi, é a primeira doutrina atualizada de acordo com a reforma. Inclusive fala muito sobre trabalho intermitente. Fica a dica aí para vocês. É um livro muito bom. Eu já tenho ele em outra versão 2013, a outra edição, que eu acho que era a sexta, a oitava edição, ou 10ª edição, não lembro. E ela está na 14ª edição, revista atualizada, e já fala da jornada do trabalhador, do trabalho de professor, da gorjeta, da terceirização, da migração e principalmente da Lei 13.467, que veio para aterrorizar todo mundo. Fica a dica, tá? Então, porque hoje essa aula é diferente? Um tema um pouco mais complexo, que é o trabalho intermitente. A gente fica com a sua CLT aí na mão, porque a gente vai falar bastante sobre o artigo 443 e o 452A e seguintes da CLT. Eu não coloquei ele aqui no slide, mas eu coloquei a referência para você dar uma olhada, porque ele é até um pouquinho comprido, mas a gente vai falar sobre trabalho intermitente e quais são os seus efeitos na prática, como vai ser na prática, né? E eu já até identifiquei aqui uma causa de pedir, que vai ser oportunidade para a gente ingressar com uma ação quando for o caso. Eu vou explicar melhor para vocês durante a aula, tá? Então, antes não havia essa modalidade de contrato na relação de emprego, não existia a palavra intermitente. Nós sabemos que temos um requisito do vínculo de emprego que é a habitualidade. E o contrato de trabalho rege-se sobre o princípio da continuidade. O contrato por prazo determinado, ele é exceção. A regra é contrato por prazo indeterminado. Mas na praxe, nós temos o contrato de experiência, o contrato temporário, o contrato por tempo determinado. E são regras específicas para você poder instituir esses contratos. E o contrato por prazo indeterminado, né, que, como eu falei, é a regra. E não existia essa questão do contrato intermitente, do trabalho intermitente, que são períodos intercalados de atividade e inatividade. E surgiram muitas dúvidas e muitos problemas que vão surgir, inclusive, depois da reforma. E vamos torcer para que essa MP, que o governo tem prometido, o presidente tem prometido uma MP para regular melhor essa questão do trabalho intermitente. Tá? E eu vou falar para vocês de alguns problemas que a gente identificou, inclusive peguei aqui do livro da Volha, que ela identifica e que pode ser aí uma causa de pedir numa eventual reclamação trabalhista. Então, não existia essa modalidade, ou o contrato era por prazo determinado ou por prazo indeterminado, regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Nós vimos lá na aula de reconhecimento de vínculo que um dos princípios é o princípio da habitualidade. Inclusive, a Lei 150, a Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei da doméstica, veio para pacificar a jurisprudência do que é a habitualidade de um contrato de trabalho doméstico. É aquela empregada que trabalha 3 dias ou mais dentro da semana, faz jus ao reconhecimento do vínculo. E aí veio uma nova figura com a reforma, que é o trabalho intermitente, e eu até entendo por que houve essa instituição dessa nova modalidade. Para flexibilizar a folha de pagamento do empregador e tentar aí aliviar as dores do empregador na hora de pagar para o empregado que não trabalha. Seria o pagamento do efetivo trabalho do empregado. Isso, se a gente fazer uma comparação com o direito internacional, em alguns lugares, aí, o direito de trabalho em alguns países, eles trabalham dessa forma. O empregado recebe pelo que ele trabalha. No Brasil, não. Ele tem uma jornada fixa pré-estipulada. Se ele está trabalhando ou não, ele fica à disposição. Tem empregador que odeia o artigo 4º da CLT, que diz que se o empregado está à disposição do empregador aguardando receber ordens, não fazendo nada, mas ele está à disposição, a jornada dele está pré-fixada, que é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, não importa o que ele está fazendo, ele vai receber do mesmo jeito o salário. Agora, a não ser que o empregado trabalhe por produção, salário por produção, salário por agora com essa possibilidade de trabalho intermitente, trabalhou, e o trabalho intermitente pode ser por hora, por dia e por mês, ou por semana. Então vamos aprofundar aqui nessa nova modalidade de contrato. Então, o artigo 443 não mudou o caput, continuou a mesma coisa, e diz o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente. Não sei se você sabe qual que é a diferença entre tácito e expresso, né? Expresso é escrito ou verbal.
Tácita, quando o empregado, o empregador, eles agem como se tivessem um vínculo de emprego, como se houvesse um contrato de trabalho. As atitudes que eles tomam na relação um com o outro é como se houvesse um trabalho. Por exemplo, o cara que passa na frente vai para uma chácara e fala assim, eu vou limpar aqui para você, pode ser? Pode ser, tranquilo, não tem problema, pode limpar. Aí começa a limpar 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois acaba entrando com ação pedindo um vínculo como caseiro, né? Tá limpando a chácara lá, limpa 1 dia, 2 dias, 3 dias e começa com habitualidade e aí não houve um contrato expresso de forma verbal, né? Ó, você trabalha para mim que eu te pago tanto. Não houve. Houve ali um contrato tácito. Então, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Isso aqui que é a alteração que nós tivemos com o 443. Tá? Esse texto no final que é para a prestação de trabalho intermitente. E aí vem o parágrafo 3º. Considera-se como trabalho intermitente, o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, então é relação de emprego, tá? Não é contínua, ou seja, tira a habitualidade, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronáuticos que são regidos por legislação própria. Ou seja, é irrestrito, tirando os aeronáuticos, qualquer atividade pode haver trabalho intermitente. E vai haver um grande receio por parte dos operadores do direito por conta dessa alteração, por ser uma previsão de contrato que vai impactar milhares de trabalhadores. E não há regulamentação clara quanto ao tema. A promessa é de que, por meio da medida provisória, o governo deixará clara a forma de prestação de serviço nessa modalidade. Nós podemos falar, mas tem o artigo 452A. Beleza, vamos ler o artigo 452A e eu vou trazer alguns problemas que a gente pode identificar aqui. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Beleza, vamos parar aqui. Aqui vai ter a primeira causa de pedido para uma reclamação trabalhista. Hoje, os contratos por prazo determinado, eles também devem ser escritos. Caso não haja um contrato escrito, um instrumento externado em papel, o que vai acontecer? Desconsidera-se o contrato por prazo determinado e passa-se a ser contrato por prazo indeterminado. E aí tem a questão do aviso prévio, enfim, que são efeitos do contrato por prazo determinado. No trabalho intermitente, se ele não for escrito, também pode ser anulado. E aí passa-se a ser por prazo indeterminado e outra, trabalho contínuo. Mesmo que o empregado ele tenha ficado em casa, o empregador vai ter que pagar por aquele período, 8 horas diárias e 44 horas semanais, porque não foi feito de forma escrita. E como é muito sensível esse tipo de contrato, ele deve ser escrito, porque tem comparação com os trabalhadores com contrato contínuo. Agora a gente pode comparar entre contrato contínuo e contrato intermitente, né? Então ele tem que ser escrito. E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, em comparação com a hora de trabalho do empregado que trabalha, não tem um contrato contínuo. Então deve ser igual, até em respeito ao princípio da isonomia. Então se o empregado que trabalha continuamente ganha R$1.000, você divide por 220, que é a hora salário do empregado que trabalha de forma contínua, deve ser a mesma hora salário para o empregado com contrato intermitente. Então pega-se o valor do salário, divide por 220 e multiplica pelo número de dias, de horas que ele trabalhou naquele mês. Beleza? Tranquilo? Que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Vejam a insegurança do empregado. O empregador fala para ele, você vai ficar em casa pelo menos 1 mês. Ele vai precisar arrumar outro emprego. Ele vai ficar 1 mês sem receber salário. Aí ele vai e arruma um bico para fazer. E aí, de repente, nesse bico, lá ele fala, o empregador atual dele fala o seguinte, viu, você quer continuar aqui trabalhando pra gente? Quer continuar aqui trabalhando com a gente? Então, pode continuar, e aí é o seguinte, ele vai ter que fazer o que vai ter que ir até o outro empregador que estava inativo e falar, eu já arrumei outro emprego, vai ter que pedir demissão. Ou ele está lá fazendo o bico e de repente o empregador chama ele tem que largar aquele bico, do nada, 3 dias antes, para poder dar a resposta para o empregador e falar que vai voltar para o trabalho dele.
Então, aí já gera a primeira insegurança para o empregado. Segundo, o empregado ele vai ter uma insegurança econômica, financeira. Ele não vai poder fazer um financiamento de alguma coisa, comprar alguma coisa parcelado, porque ele não sabe quanto que ele vai ganhar no mês. Ele pode ficar um mês sem receber, quanto pode receber somente 3 dias de trabalho, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Então, é um contrato de trabalho nocivo para o empregado. Está muito claro. Eu acredito que ninguém vai querer esse tipo de trabalho, a não ser que o cara esteja realmente passando fome e não tem para onde correr. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo no silêncio a recusa. A recusa, pessoal, ela não te retira ali a subordinação, o empregado pode ser mandado embora por justa causa, é outra coisa que a gente vai ver na prática. Se ele se recusar a comparecer várias vezes, pode ser desídia, abandono de emprego, a gente não sabe, vamos ver como vai ser na prática. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Veja só, o empregado tem aqui a recusa e resiste a ir voltar a trabalhar, mas isso não tira o caráter da subordinação no contrato intermitente. Ou seja, mas o contrato então não tem subordinação, já que o empregado pode recusar? Não, existe a subordinação. Até mesmo por conta dele efetivamente trabalhando, tem que ser subordinado às ordens do poder diretivo do empregador. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que desincumbir sem justo motivo pagará a outra parte no prazo de 30 dias multa de 50% da remuneração que seria devida permitida a compensação em igual prazo. Veja só, existe uma intenção do governo de tirar a multa para o empregado, somente para o empregador, caso ele compareça e não, caso ele aceite e não preste o serviço, né, para não tornar o contrato oneroso. Mas enfim, se ele não comparece, ele responde para o empregador manda um WhatsApp para ele, que é o que vai acontecer, né, na prática, né? O WhatsApp hoje é o meio de comunicação mais eficiente. Então vai mandar uma mensagem para ele como se fosse um bip, né, um antigo bip. Ó, fulano, tal dia eu preciso que você esteja aqui para trabalhar. Ele fala assim, tá bom, tá ok. E beleza, confirma que vai trabalhar. Se ele não responde, ele fica no silêncio, significa que ele recusou. Mas ele deu a resposta para o empregador, falou, não, eu vou. Beleza, chega no dia dele trabalhar, ele não comparece. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar essa multa para o empregador. E vai tirar da onde? Vai tirar da onde esses 50% dessa multa? E qual que é o valor da multa? É sobre o dia que ele não trabalhou? Ou sobre o mês? Ou sobre as horas? E quando ele tem que pagar essa multa? 30 dias, até 30 dias tem que pagar a multa para o empregador. Mas ele não tem crédito, porque ele não trabalhou. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Aqui tira o caráter personalíssimo. Institui pessoalidade do contrato de trabalho, podendo ele ter vários contratos intermitentes ao mesmo tempo. Sabe como acontece muito isso, mas não se fala de contrato intermitente? É o empregado que trabalha 12 por 36. No dia do descanso dele, ele trabalha para uma outra empresa que também é 12 por 36. Então ele intercala, mais ou menos assim, trabalhando todos os dias para 2 empregadores ao mesmo tempo. O famoso biscate. Não sei se você já ouviram falar nesse termo, né? Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregador receberá o pagamento imediato às seguintes parcelas. Olha o outro problema. O parágrafo 6º ele diz o seguinte, que ao final de cada período, mas não especifica o lapso temporal para pagamento das verbas. Ao final de cada período, ou seja, o empregado vai lá, trabalha um dia e depois o empregador fala, pode ir embora. Ele tem que pagar só esse dia, no final do dia para ele? Trabalha 3 dias, passou 3 dias, tem que receber no final dos 3 dias? Agora, se o empregado trabalha 6 meses seguidos, ele chega lá, o empregador, vou fazer aqui um contrato intermitente com você, mas eu vou precisar que você trabalhe 6 meses. Ele só vai receber no final do contrato esses 6 meses? Inclusive, a Volha entende, e outros doutrinadores entendem, que o prazo para o pagamento deve ser o máximo mensal, como é o pagamento normal, subsequente à prestação de serviço, até o 5º dia útil. Então, o máximo tem que ser mensalmente. Pode ser que o empregador pague no final do dia, trabalhou 3 dias, estou pagando para você os 3 dias, no final dos 3 dias. Tudo bem, não há prejuízo para o empregado. Agora, trabalhar 5 meses, 6 meses e só receber depois desses 6 meses, não tem cabimento, não tem lógica. Então, tem que ser pago com um mês
dentro do mês se o empregado volta a trabalhar mais de um mês para o empregador. Então vamos ver aqui as verbas que são pagas para o empregador que trabalha em contrato intermitente. A remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, outro problema, como que a gente vai oferir essas férias? Pode ser que o empregado, você sabe que as férias, para contar 1/12, que é para fim de pagamento, o empregado tem que trabalhar 15 dias ou mais dentro do mês. Vamos supor que durante um ano ele trabalhava 3 dias no mês, 4 dias no outro, 3 dias no mês, 5 dias no outro, 11 dias no outro. Não vai dar 1/12. Ou você soma, essa é a complicação, ou você soma todos os dias trabalhados e transforma isso em 1/12 para pagamento das férias, daí você conta 1/12, 2/12, enfim. Ou a gente não sabe como vai ser a contagem, que é outro problema de como vai ser o pagamento dessas férias proporcionais. 13º, a mesma coisa. Como que é feito o pagamento do 13º? Repouso semanal remunerado está tranquilo. E adicionais legais, que é adicional noturno, se tiver, adicional de salubridade, enfim. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. É um olerite comum, é um contra-cheque comum que tem que ser dado para o empregado e tem que estar discriminando todas as verbas pagas. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia, que também vai ser proporcional aos dias trabalhados, aos meses trabalhados, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Por quê? A GPS e a GFIP tem que ser feita mês a mês, tem um prazo no mês para fazer. Então, se o empregado trabalhou um dia na primeira semana, 4 dias na segunda, 3 dias na terceira e nem um dia na quarta, soma-se os dias trabalhados, vê quanto que é isso em remuneração e faz o recolhimento previdenciário, desconta a parte do empregado, paga a parte do empregador e depois o FGTS. Pessoal, advogado trabalhista que falar que o FGTS é descontado da folha de pagamento do empregado, melhor começar a estudar novamente. FGTS não tem desconto para o empregado. É o empregador que deve pagar sobre o salário e a remuneração do empregado. Contribuição previdenciária, sim, desconta-se o percentual do empregado, que vai de 8% a 11%, dependendo do salário, e o empregador que paga 20%. Beleza? É mais ou menos isso. O parágrafo 9. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Olha só, as férias, elas vão ser proporcionais. Mas aqui está dizendo o seguinte, que o empregado que trabalha 12 meses de forma intermitente vai ter direito a 30 dias de férias. Mas como vai ser oferido esses 30 dias? Sendo que nós temos a regra de férias proporcionais para os empregados que faltam. Por exemplo, empregado que falta lá, acho que de 8 a 14 vezes, de 1 a 6 vezes no ano, ou a 5 meses no ano, de forma injustificada, ele não tem nenhum desconto. Depois de 6 a 8 tem 26 dias, 24 dias, enfim. Como vai ser na prática isso daqui? A gente não sabe. Vamos ter que esperar. Então, como vai funcionar o contrato intermitente? Para quem que vai valer os contratos intermitentes? Para aquelas empresas, aqueles comércios que trabalham em alta temporada e baixa temporada. Cidades praianas, cidades turísticas. Quando for alta temporada, o cara contrata por prazo, por contrato intermitente, e ele trabalha durante toda a alta temporada. Quando for baixa temporada, ele vai intercalando os empregados. Você vai ficar um mês em casa, outro mês vem o outro. E aí o empregado fica nessa insegurança jurídica e econômica de saber como que ele vai se portar dentro do contrato intermitente e o que ele vai receber, com o que ele vai poder contar. E aí que vão surgir as primeiras reclamações trabalhistas. Beleza? Espero que tenha deixado claro para vocês com relação ao contrato intermitente. Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos esperar esse MP se realmente sair e vier regulamentando de forma explícita, de forma concisa, objetiva. Eu vou fazer uma atualização para vocês. Ok? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo bloco. Até mais.